rapidamente o primeiro aviso, irmãos. Nós temos as folhinhas ali para as crianças, não teremos hoje o nosso EBD, né? Mas temos as folhinhas para ajudar aí as crianças a absorverem melhor o conteúdo, né, do culto, da palavra, da pregação, do sermão. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos dando continuidade, então, aqui a nossa expositiva da carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 8 e prosseguimos nele. Hoje, continuação. E como de costume, vamos fazer a leitura do texto, seguimos com oração e depois a exposição propriamente dita. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, a palavra do Senhor diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças mais uma vez nessa manhã. Bendito o Senhor, Santo, onipotente, onisciente, onipresente, Senhor amabilíssimo, profundíssimo, larguíssimo Senhor, que sustenta as nossas vidas e nessa manhã nos dá a graça de estarmos aqui nesse dia do Senhor, para cultuarmos, Senhor, entregarmos a nossa adoração a Ti, por meio da atenção, dos louvores, dos cânticos, ó Deus, da Tua santa e bendita palavra, Senhor, e de tudo que fazemos aqui, nesse momento, nessa manhã, para louvar o Teu nome bendito. Ajuda-nos, Senhor, é o que Te pedimos, humildemente, ó Deus, suplicamos aqui, ajuda-nos, porque somos fracos, Senhor, temos fraquezas, como o Teu apóstolo, Senhor, declara aqui. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas incontáveis dificuldades, para que nessa manhã, realmente, tanto quem prega, eu aqui, quanto os que ouvem, estejam, Senhor, e sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santíssimo. Que o Teu Espírito nos conduza, nos leve, Senhor. Ó Deus, revele, Pai, aplique, Senhor, as verdades da Tua palavra revelada em cada coração. Que seja assim nessa manhã, para louvor da Tua glória, em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Então, antes de iniciarmos aqui, só quero lembrar os irmãos de aproveitarem, mais uma vez, eu faço esse lembrete, ou essa admoestação, essa exortação, como queiram, mas de aproveitarmos o máximo essa exposição em Romanos. Ela não voltará tão cedo à lista de sermões expositivos, né? Então, que nós revisemos, né, o que já vimos. Temos hoje os recursos, olhar no YouTube, o nosso canal, lá temos as pregações. Olhem, revisem, leiam o texto, orem no texto, né, durante a semana, para que realmente essa palavra possa trabalhar em nós, como indivíduos e como igreja. E, em segundo lugar, também eu quero incentivar, na verdade, eu não vou conseguir aqui trazer tudo sobre o tema que esses dois versículos trazem, o tema maior também. Poderíamos falar das fraquezas,
da intercessão do Espírito, como vamos falar, mas oração. Né? Oração, fizemos uma série sobre oração, temos olhado e contemplado esse tema mais fortemente. Eu quero continuar aqui, né, incentivando os irmãos a olharem as pregações também anteriores, os áudios que conseguimos resgatar e colocamos lá no YouTube também, no canal. E quero trazer aqui 2 indicações também de livros, né, do Timothy Keller, Oração, Experimentando Intimidade com Deus. É um trecho que eu coloquei também no nosso grupo, nosso WhatsApp lá de anúncios, e que devo continuar trabalhando ele ali. E também Paul Miller, O Poder de uma Vida de Oração, Como Viver em Comunhão com Deus em um Mundo Caótico, da Vida Nova. Os 2 são da editora, os 2 livros são da editora Vida Nova. Então, se os irmãos puderem, né, incentivo a leitura das Escrituras primeiro, né, e aí um tempinho para essas leituras que são muito proveitosas. Bom, dito isso, vamos lembrar o que o apóstolo Paulo, então, nos falou no sermão anterior, versos 18 a 25. O que ele nos disse? Ele nos disse que existem fraquezas, ou sofrimentos, na verdade. Existem sofrimentos no tempo presente, porém, né, esse sofrimento que nós vimos assim, não podem ser comparados. Não pode haver comparação com o que nos espera na revelação dos filhos de Deus. Esses a quem Deus escolheu e adotou para serem seus no tempo e na eternidade. Então, essa comparação não é... Eu não posso enxergar o sofrimento, dar uma nota 10 para ele, esse é um sofrimento nível 10, e agora então Deus vai me entregar uma felicidade na mesma proporção. Né? Só para contrapor um ao outro e deixar tudo zerado. Não. Ele diz, não há comparação. Não temos como fazer esse tipo de comparação. É muito além e superior o que virá e que nos espera. Paulo nos relata que a própria criação geme, sofre, angústia, para ver essa revelação, essa glória que há de ser revelada em nós. Mas que nós também gememos no íntimo, aguardando a mesma revelação, aguardando a consumação de todas as coisas, a adoção de filhos e a redenção desse corpo de forma consumada e completa. E Paulo também nos diz que essas coisas, no entanto, ainda aqui são uma esperança, mas não uma esperança vazia, de um talvez ou que exista alguma dúvida. Não. Esperança que contempla o que já é, como se estivesse aqui, porém ainda não. E por meio dessa esperança adquirimos paciência para trilhar o caminho, ao mesmo tempo que gememos no íntimo, não podendo abreviar esse tempo, né? Não podemos fazer nenhuma abreviação. Temos que caminhar por ele, obrigatoriamente. Então, penetra em nosso ser uma resoluta confiança, por meio da esperança que ele colocou diante de nós e dentro de nós. E se esperamos o que não vemos, diz ele, com paciência esperamos. Essa esperança que nos faz suportar o tempo presente e os seus sofrimentos. E dizendo todas essas coisas, né, aqui fizemos um resumo, obviamente, o apóstolo segue a carta a partir do versículo 26, dizendo assim, também o Espírito, semelhantemente. Então ele já está trazendo aqui uma continuidade, pegando algumas características daquilo que ele falou no 18 ao 25, e que ele vem falando, na verdade, a respeito do Espírito, e traz para o verso 26. E ele está dizendo semelhantemente, ou seja, a semelhança do que ele acaba de nos informar. Ou seja, da mesma forma que o Espírito Santo produz esperança
e a expectativa da glória a ser revelada, e essa mesma esperança nos sustenta o povo de Deus para passar por esse tempo, nos ajuda a passar pelo sofrimento, a suportar os gemidos que ocorrem dentro de nós, em nosso espírito, em nossa alma, ansiando pela vinda, desejosos pela consumação de todas as coisas, assim como a criação quer e precisa da manifestação dos filhos de Deus, nós queremos a manifestação e a redenção do corpo. Dessa mesma forma que o Espírito de Cristo trabalha em nós, dando-nos esperança e nos fortalecendo na esperança, para que haja uma espera certa e convicta da alegria que nos está proposta, assim como Cristo olhou o que estava proposto e viu além, e aquilo foi combustível, foi algo suficiente para que ele suplantasse toda a dor e o sofrimento e caminhasse na vontade do Pai, para que nós caminhamos com paciência e perseverança a jornada desses dias. Ele diz, da mesma forma que o Espírito faz essa obra em nós, assim o Espírito de Deus o sustenta em nossa fraqueza. Fraqueza aqui é uma palavra bastante abrangente nela mesma, que pode significar todo tipo de debilidade que nos caracteriza nessa vida. E aqui ele está falando do homem corrompido. E vejam, irmãos, vejam como a Escritura trabalha. Ela não fica de rodeios, não é? Ela não fica, como dizemos popularmente, ela não fica ensaboando. Não é? Paulo não tenta minimizar nossas mazelas, Paulo não tenta minimizar as nossas desgraças. Paulo diz que somos fracos. É isso que ele diz. Fracos. Como assim fracos? Em tudo aquilo que essa fraqueza no ser pode e vai se desdobrar. Fracos para viver, fracos para suportar, fracos para esperar esse tempo. Nossa fraqueza nos esmaga, ou queres nos esmagar, tem essa intenção. Nós tropeçamos os mesmos erros, incorremos nas mesmas falhas e caímos nas mesmas armadilhas. O bem que queremos, como Paulo falou, não fazemos, o mal que não queremos, esse fazemos. Somos contraditórios na maioria das vezes. Há uma guerra constante instalada em nosso ser. Um conflito permanente no campo de batalha, como vimos, do coração. E o nosso desejo interno, os nossos desejos do profundo do ser, secretos, publicam a gravidade da nossa doença. Essa doença que nos golpeou. Nossos pensamentos mais profundos, eles revelam o quanto o pecado nos atingiu. E também, a beleza das Escrituras é que ela trata a realidade como ela é. Isso é importante. Para todo o nosso conhecimento, a realidade como ela é. A Escritura não mascara, como falei aqui, os podres, mesmo daqueles que aparentemente são os nossos, ou parecem ser heróis. E abrindo um parênteses aqui, é assim que eu e você, todos nós, devemos tratar o pecado. É dessa mesma forma. Devemos olhar para os nossos pecados não como meras falhas, como erros. Erro é dizer que 1 mais 1 é 3. Isso é erro. Devemos tratá-lo, ou tratar os nossos pecados com a mesma ênfase e veemência que o define: pecado. Pecado, transgressão da lei, da vontade de Deus, de seus preceitos, desígnios, decretos. Ofendemos um Deus santo, potentíssimo, poderosíssimo, e por isso merecemos condenação. Mas com a graça de Deus,
E pela graça de Deus, Ele não nos retribui dessa forma. Por causa de Cristo, Ele não nos retribui dessa forma. Fecha parênteses aqui. Então, Paulo declara que temos fraquezas e que somos fracos, e ele nos deixa, então, expostos. Paulo não finge que não temos problemas, e na verdade, por toda a carta, ele trata com a realidade para que nós, cônscios ou conscientes da nossa enfermidade, possamos buscar o santo remédio para a nossa alma, que naturalmente foi devastada e bagunçada pelo pecado e ainda vivendo nesse tempo presente. Paulo também diz o porquê o Espírito, e ali quando ele diz semelhantemente nos assiste, né? Nos dá assistência, ele diz por que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ele diz, porque não sabemos orar como convém. E que esse ponto que percebemos na fala de Paulo é que ele não coloca a oração como um talvez. Ele não coloca a oração como uma dúvida. Para o apóstolo, o ato de orar, ele está inculcado em cada cristão. Paulo infere, pressupõe que esses a quem ele fala buscam a oração. E que esses vão encontrar, então, buscando a oração e indo a ela, vão encontrar o Espírito os auxiliando, cuidando deles, para que possam cumprir o dever de orar com instância e ânimo. Porque esses então vão ser suportados, guardados, compelidos, incentivados e por fim serão perseverantes na oração ou nas orações. Paulo não diz assim, para todos aqueles que buscarem a oração, esses serão assistidos pelo Espírito. Não é isso que Paulo fala. Não é isso. Eu já sou orante. Agora, nesse trabalho, nesse labor, sou auxiliado, assistido e suprido pelo Espírito Santo. Ele define que eu tenho uma falha naquilo que eu faço. Paulo só pode analisar algo que é feito. Pois se não faço, como nós podemos verificar? Como ele pode dizer que há uma falha em algo que não é feito? Então, irmãos, é dessa forma que Paulo enxerga o Espírito que em nós habita e nos leva à oração, testemunha em nós, lembram-se disso, que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Só quem pode receber esse socorro do Espírito, esse auxílio, são os que podem orar dizendo, Pai nosso, Pai. Só esses podem receber o auxílio, só os filhos podem receber assistência. Hércules Collins, no seu Catecismo Ortodoxo, um pastor batista inglês, subscrevente da Confissão de Fé de 1689, ele fala assim, na oração do Pai Nosso, por que Cristo diz que devemos chamar Deus de Pai? É uma pergunta, né? Na oração do Pai Nosso, por que Cristo diz que devemos chamar Deus de Pai? Cristo deseja despertar em nós, logo no início da nossa oração, aquilo que é fundamental para a nossa oração. Aquela reverência, o quê? Filial. E confiante, que a confiança faz parte dos filhos de Deus, através de Cristo, que Ele tornou-se o nosso Pai. E se nem os nossos pais terrenos não nos negam as coisas desta vida, Deus, nosso Pai Celestial, tampouco se recusará a nos dar o que pedimos em fé.
Outro ponto aqui, irmãos, que nos é revelado aqui e que devemos atentar e prestar atenção, é que, como eu acabei de falar, Deus, através de Paulo, deixa claro que há fraquezas, que existem fraquezas. Há uma fraqueza em nós, uma falha em nós, e ela não é tirada. Não é retirada essa fraqueza. Não é. Pelo contrário, ela é suprida. Ela é suprida pelo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que selou nossas vidas para a vida eterna. Ele não tira ela. Ele mostra a sua assistência, ele mostra que nós precisamos dele, ele mostra a nossa dependência dele. Nós somos tão incapazes por nós mesmos que é constrangedor, irmãos. E essa percepção deve estar diante de nós em tudo. Quando realmente nós estamos rendidos, conscientes dessa condição, que, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer, conscientes disso, então estamos totalmente capacitados a ir à oração. Mas Paulo não diz o que diz aqui para desanimar ninguém. Ele fala para nos animar, dar novo ânimo. Essas duas virtudes devem estar presentes diante de Deus e no ato da oração. Fraqueza, que é nossa, e auxílio e fortaleza, que é de Deus por meio do Espírito. Essa assistência do Espírito, essas duas coisas têm que estar presentes na oração. Nesses versículos 26 e 27, a ênfase recai sobre nossa fraqueza e a ajuda fornecida pelo Espírito de Cristo para o alívio constante dessa fraqueza. E ainda no verso 26 ele diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então aqui, claro, essa parte, o que significa esses gemidos, tem sido, obviamente, um ponto de debate entre os teólogos, acadêmicos. Alguns acreditam que seja o Espírito nos ajudando quando estamos apenas no ambiente do desespero. Ou seja, em algo maior, numa dor, numa fraqueza maior. Mas não é provável que a frase de Paulo esteja descrevendo apenas tempos de desesperos. Antes da fraqueza aqui, citada no verso 26, igualmente é a descrita, como vimos no sermão anterior, nos 18 a 25, que se refere não só ao tempo de desânimo, desespero e lamento, mas a toda a nossa condição humana de anseio, frustrados enquanto aguardamos a glória futura. Toda a nossa condição. O Espírito ora conosco e por nós. Ele, juntamente com Cristo, claro que em esferas diferentes, intercede por nós. Abraham Kuyper, em sua obra The Work of the Holy Spirit, faz um contraste. Ele diz assim: Cristo intercede por nós no céu e o Espírito Santo na terra. Cristo, nosso santo cabeça, estando ausente de nós, intercede fora de nós. O Espírito Santo, nosso Consolador, intercede em nosso próprio coração, quando Ele o santifica como seu templo. A intercessão de Cristo é feita, irmãos, e é sustentada por meio dos seus méritos, daquilo que é mérito próprio de Cristo, e o merecimento dele, e aquilo que ele adquire para os seus eleitos, o fruto da obra redentora e expiatória.
o Espírito intercede por nós, considerando as nossas necessidades vitais. E, costumeiramente, pedidas e necessárias, imperceptíveis aos nossos próprios olhos. Então, desde que Cristo subiu aos céus, o Espírito é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós e em nós. E graças a Deus, porque nós, em Cristo, temos o Espírito de oração, porque sem Ele jamais poderíamos orar de modo aceitável ao Pai. Muitas vezes estamos tão confusos diante de tantas opções que temos, que nem sabemos mesmo como apresentar esses desejos para Deus. E as nossas dúvidas diante de Deus, não sabemos deixar elas claras. Porém, o Espírito nos socorre. Ele ora a nosso favor, quando nós mesmos deveríamos estar orando, porém não sabíamos ou não sabemos como orar. Podemos dizer que Deus não se atém apenas ao conteúdo da oração que verbalizamos, mas Ele recebe a mensagem de uma forma talvez decodificada do Espírito, traduzindo tudo conforme a vontade dEle. Porque Ele diz, nós não sabemos. Ele continua no verso 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quem é aquele que sonda os corações, irmãos? Deus. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe porque o Espírito fala o que fala e diz o que diz a Ele. Ele advém do Pai e de Deus Espírito. É o Deus Espírito Santo, junto com Deus Filho. Então Ele sabe, Ele conhece. Em Jeremias 17, 9 a 10, texto também, acredito, conhecido. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, diz o Senhor, eu vejo o coração, eu sondo o profundo do ser, eu conheço cada detalhe melhor do que vocês mesmos. Então, usando uma figura de linguagem, João Calvino diz que a oração de Deus é um santo dos santos, inacessível a todos os homens, sendo o Espírito quem nos conduz a Ele. Não temos aqui? Não? Então ele diz que o Espírito ele vai conseguir adentrar a mente, a presença e aos ouvidos do Pai. E a oração, ele diz, é um dever compulsório de todos os dias, de todos os momentos da nossa vida. Os crentes genuínos, quando confiam em Deus, não se tornam, por essa conta, negligentes à oração. Portanto, este tesouro não pode ser negligenciado como se enterrado e oculto no solo. A oração tem primazia na adoração e no serviço a Deus. E daí Calvino também dá um conselho, isso é um conselho. A não ser que estabeleçamos horas definidas para a oração, facilmente negligenciamos essa prática. No entanto, devemos ter sempre presente o fato que é o Espírito quem deve prescrever a forma das nossas orações. Orar da forma certa ou orar como deve ser orado é orar conforme a vontade de Deus, colocando os nossos desejos em harmonia com o santo propósito de Deus. Isso é impossível para nós totalmente, mas para o Espírito não.
esse a quem os seus filhos, os seus santos conhecem e devem conhecer, esse Espírito que os encaminha e os conduz. Como Paulo diz, ele conhece as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, 10 ao 12 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Assim também, irmãos, toda oração genuína é sob a orientação e direção do Espírito, como diz Efésios, capítulo 6, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também, mais um versículo aqui, que Judas corrobora com essa afirmação, não os Iscariotes. Tá? Judas diz assim, no seu verso 20, podemos entender que é o capítulo 1, só tem um, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, oramos através e com o Espírito, quando falamos ou lemos a vontade de Deus revelada a nós por meio da sua palavra santa e verdadeira, que é também a espada do Espírito. Ela é a espada do Espírito. E por isso tem capacidade para fazer, para entrar, adentrar, mostrar, perscrutar, revelar. Vejam que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo e pastor luterano, disse em seu livro Orando com os Salmos, comenta a esse respeito, dizendo assim, uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus, porque Deus falou e fala conosco. Pela palavra do Pai no céu, seus filhos aprendem a comunicar-se com Ele. Ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós, por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Devemos falar com Deus e Ele nos ouvirá. E é por isso que aqui nós sempre incentivamos, e as Escrituras incentivam, e nós devemos nos incentivar uns aos outros a usar as Escrituras para a prática da oração. Mas, mesmo assim, ainda temos as nossas petições particulares, da vida cotidiana, os anseios do coração, que querem ser exprimidos, né? Querem ser falados. Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 182, pergunta como o Espírito nos ajuda a orar, diz, não sabemos nós o que havemos de pedir, como convém. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento do dever. Também o Catecismo Batista, William Collins e Benjamin Kish, na pergunta 109, diz assim, o que é oração? Resposta, a oração é uma apresentação dos nossos desejos a Deus pelas coisas agradáveis à sua vontade. Em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados e também reconhecimento e gratidão de sua misericórdia.
Amém? Então, Catecismo Puritano também, por Spurgeon, pergunta 71, quais são os meios externos pelos quais o Espírito Santo nos comunica os benefícios da redenção? Nos comunica os benefícios da redenção. Resposta, os meios exteriores e ordinários pela qual o Espírito Santo nos comunica os benefícios da redenção de Cristo são a palavra, através da qual as almas são geradas para a vida espiritual, o batismo, a ceia do Senhor, a oração e a meditação, claro, na palavra. Por todos esses, os crentes são mais edificados em sua santíssima fé. O Espírito, como Paulo relata a nós, no verso 27, e também nós vimos aqui em 1 Coríntios 2:12, ele corrobora, o Espírito, ele intercede por nós sobremaneira. Ele vai a um lugar mais alto, transliterando nossas angústias em orações. Como vimos, ele tem o acesso, ele sabe a mente, ele adentra, como Calvino disse, ao Santo dos Santos, como ele fez uma figura. E é lá que ele entrega essas orações que se amoldam à vontade de Deus de uma forma que não há palavras para expressar, inexprimíveis, mas da forma que o Pai entende. Então nós não sabemos, irmãos, na nossa fraqueza e incapacidade, o que virá. Não sabemos o futuro, não conhecemos e não sabemos o que é bom para nós, o que devemos aprender, quais as virtudes que devemos absorver pela experiência dessa vida. Não sabemos como Deus quer ser glorificado em cada situação, dor, alegria, choro, sofrimento. Nós não sabemos. Ele nos dá a conhecer como orar, mas não totalmente o que devemos ou somente orar. Mas Cristo nos deu a oração e a oração do Pai Nosso e todos os meios de oração que encontramos nas Escrituras. Mas também sabemos que devemos orar tudo o que a palavra nos ordena orar. Tudo o que a palavra nos ordena orar, como sendo vontade de Deus na oração. Então aqui, se nós formos à palavra, nós vamos encontrar, e eu separei aqui certas coisas que estão claras, algumas, obviamente. A palavra revela, por exemplo, que a oração nos livra de sermos tentados. Mateus 25, 41, a primeira parte diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não entreis em tentação. Qual é o antídoto para a tentação? Orar. Orar. Sabemos que devemos orar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também o mesmo verso, ele termina assim, Mateus 25, 41, final. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabemos que devemos orar porque Jesus advertiu sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, e disse-lhes Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sabemos que devemos orar porque Paulo incentiva, admoesta os Colossenses no capítulo 4, dizendo, perseverai na oração, vigiando em ações de graças. Sabemos que devemos orar para que as portas se abram para a pregação da palavra. Paulo também, no mesmo capítulo 4, verso 3, diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Sabemos que devemos orar por todos os homens em favor, amém, irmãos? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que tenhamos vidas mansas, tranquilas, trabalhando com as próprias mãos. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor
não contra, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ainda sabemos que devemos orar quando queremos ficar angustiados. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E ainda, sabemos que Ele pede que oremos pelo Espírito também. Sim, Lucas 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E muito mais, irmãos, muito mais. A palavra está cheia dos exemplos de oração. Paulo tem dezenas de exemplos de oração. Muito mais, ele, o Pai, tem revelado em sua palavra muito da sua vontade boa, agradável e perfeita. Está aqui diante de nós. Encontramos a vontade de Deus para a oração, lendo as Escrituras. Deus revelou o que Ele queria a nós por meio da sua palavra escrita. Não revelou tudo, mas o que Ele revelou, temos o dever de seguir, de trilhar, de fazer vivo e prático tudo isso em nossas vidas. Uma coisa importante, ou importantíssima, para que nós nos aproximemos da oração. Nem eu, nem você, nenhum de nós não usamos Deus para o nosso propósito. Não usamos Deus para o nosso propósito. O fim último é Ele. Ele nos usa para o seu propósito. Não use a oração da forma errada. Você e eu estamos em função dele, não ele em função de nós. E assim oraremos como devemos orar. Então, o que conseguimos entender nas palavras de Paulo, então, irmãos, que essa fraqueza está em nós. E essa fraqueza não nos deixa orar da forma correta. E temos o Espírito que vem e que nos sustenta e que nos dá força. Que faz com que todo o sofrimento que venhamos a ter seja um combustível para, não para sairmos da oração, porque não temos mais tempo de tantas preocupações, mas para irmos à oração. Os problemas têm que ser o combustível para a oração. O Espírito nos ajudará. É o que Ele está dizendo. Ele está em nosso favor, em nosso socorro. Ele não nos deixa só. Aos filhos, Ele dá que orem, e essa oração chega perfeitamente como vontade do Pai. Ele nos assiste em nossa fraqueza. E conseguimos receber paz de Cristo em nossos corações. Ele erguerá nossas cabeças na oração. E conseguiremos olhar para frente em esperança. Esperança que não confunde. E para encerrar aqui, eu quero trazer Romanos 5. Acabamos de ver, de 1 a 5. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Ele está aqui. Aqueles que creem, aqueles que são filhos de Deus, Ele está em seu favor, intercedendo nas orações, e as suas petições serão ouvidas para a alegria dos que pedem e para a glória dEle. Então, o que vimos em Romanos, coloquei um breve em Romanos 8, 26 e 27, um breve resumo. Somos e temos fraquezas, por isso precisamos orar. O Espírito Santo nos assiste em nossa capacidade, e nos capacita a perfeita oração. A perfeita oração é feita segundo a vontade de Deus. A palavra expressa a vontade de Deus aos homens. Somente aqueles que têm o Espírito, são filhos de Deus, podem orar ao Pai. Sabemos que o Espírito intercede pelos santos e não falhará. Estamos seguros. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos conduza realmente, como nós vemos aqui. E se Ele fala, Ele diz, Ele fará e faz. Nós temos que crer na oração, irmãos, porque Ele manda um auxílio para nós. Ele faz especificamente, Paulo deixa claro isso, então vá à oração. Vá à oração. E deixe que a vontade de Deus penetre o seu coração e que sua boca fale daquilo que agrada a Ele. Deixemos nosso egoísmo, queremos tudo. E como o Tiago diz, muitas vezes não temos nada. Nada. E ficamos frustrados, bravos com Deus, indignados e com dificuldade, com pesados para andar nesses dias. Não seja assim. Que sejamos graciosamente entregues à vontade do Pai. E Ele, que não entrega pedras, mas dá pão, nos alimentará com a sua vontade e nos conduzirá com paciência e esperança. Amém? Vamos orar. Senhor bendito Deus, santo Deus e amado Deus, nessa manhã, Senhor, os nossos corações estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ouviram aqui sobre oração, sobre fraqueza, sobre o auxílio do Teu Espírito, Senhor, para alcançarmos a oração que é da Tua vontade. Por isso agora eu peço, Senhor, capacita-nos, Senhor, impele-nos, ó Deus, empurra-nos, conduz-nos para a oração, Senhor. Como indivíduos, como igreja, como filhos amados, Senhor, dá-nos, Senhor, orar, levantar a voz, clamar, pedir, interceder, orar pelos fracos, orar pelas fraquezas, orar, Senhor, além de nós, além do nosso egoísmo, orar para que o reino venha, para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Orar, Senhor. Orar dizendo porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Orar glorificando o Teu nome. Orar, Senhor, pedindo a cura do irmão, daqueles que estão em enfermidade, sofrendo e padecendo, deixando o egoísmo de lado e orando, ó Deus, aquilo que Te agrada. Que o Senhor nos conceda essa graça, que o Senhor nos capacite, nos fortaleça. Nós Te pedimos por misericórdia nessa manhã, sustenta-nos por todos os dias, que os Teus filhos estejam, Senhor, fortalecidos em Ti, para a alegria deles e louvor da Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho, nós oramos aqui. Amém.